Queridos, boa noite. Tá? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther. Livro de Esther. O livro de Esther é um livro bem interessante. É aquele livro que dá vontade, e eu acho que é melhor fazê-lo, ler do primeiro capítulo até o final, de uma vez só. Porque é uma história que vai encadeando e é bem... tem seu suspense, é interessante. E aí o que acontece? Tem um sujeito lá, que é o Amã, que é um sujeito assim, ruim. Ele é elevado a um cargo alto, e todo mundo bajula o sujeito, e faz deferência pública. E tem um judeu lá chamado Mardoqueu, que não faz. Não faz. O Amã passa, ele não se inclina, não faz deferência pública. Esse Amã fica com muita raiva de Mardoqueu. E ele, na sua vingança, ela é tamanha, e a sua vaidade tão grande, que ele fala assim, eu não vou matar só o Mardoqueu, não, eu vou matar todo o povo dele, que é o povo judeu. E ele chega para o rei e fala assim, ô rei, deixa eu te falar uma coisa, tem um povo aí que tem uma tradição diferente e que é um problema para o império, tá? Então, vamos acabar com ele. E aí ele leva o rei a baixar um decreto, ele sugere, o rei também não se certifica muito, não está muito se ligando para esses pequenos povos, para que no dia tal, todo mundo pudesse matar os judeus e espoliar os seus bens. Tá? Então era essa o decreto. E uma das mulheres do rei, era a Esther, que é judia. Tá? Então, é esse o quadro. Tá? Então, vamos ler o capítulo 4 de Esther. Quando Mardoqueu, aquele judeu que não faz aquela deferência diante de Amã, tá? Soube disso tudo, o que tinha acontecido, que é aquele decreto que no dia tal iria matar todos os judeus, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Uma atitude tipicamente judaica, tá? Essa coisa muito expressiva de visualmente demonstrar tristeza. Rasga a roupa, joga cinza, tá? A gente só chora, né? Aqui tem toda uma postura muito mais intensa. Mas isso é da cultura, tá? Mas é assim, ele está amargamente triste. Foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Ou seja, um grande pavor, havia um decreto de morte contra os judeus, tá? Num futuro próximo. Quando as criadas de Esther, que era a rainha, e os oficiais responsáveis pelo harém, lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita, que era tia dela. Ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhes ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do Palácio Real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, a capital, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo.
Atá retornou e relatou a Esther tudo que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calado nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Então perceba, meus queridos, a situação. Esther, que estava numa posição extremamente tranquila na vida, rainha, com todos os benefícios que isso traz, desfrutava desses favores, né, do palacianos, e ela se vê na iminência da morte dos seus queridos, como seu tio Mardoqueu e tantos outros, ou da sua. E essa foi o movimento primeiro dela, né? Fala assim: olha, eu não posso ir, porque quem vai morre, a não ser que o rei tenha piedade e não mate. Porque ninguém pode se aproximar do rei sem ser chamado. Ninguém, nem as rainhas, ninguém. Então, eu não posso fazer isso, porque isso é um risco de morte. Mas se não faz, há uma certeza de morte para quem ela ama e um risco de morte para ela, porque ela também é judia. Então, a vida dela se transtorna de um momento para o outro, e aquilo que era um bem-estar, ela se vê às voltas do risco de morte. Esse é o quadro dela. O movimento inicial de Esther é de se isentar da responsabilidade de solucionar o problema. E olha, Esther tinha motivo para se isentar dessa responsabilidade. Ela não provocou, e 2, havia essa regra, ela não podia chegar até o rei. Então, ela tinha motivos para isentar-se dos processos de solução do problema. Tinha todos os motivos, tá? Porque tinha um risco de morte para ela. E aí, meus queridos, o fato é que a gente sempre tem motivos, assim como Esther, para se isentar das decisões e das ações que são conflituosas. A gente tem motivos. Quando você vai pensar nas suas tramas pessoais, você tem motivos para não enfrentar, para não falar, para evitar isso. Todos nós temos motivos, porque há riscos. A vida sempre apresenta riscos. Sempre. Em todas as ações que a gente vai fazer, há riscos. Sempre. Riscos tanto objetivos, práticos, quanto subjetivos. De se magoar, de magoar o outro. Sempre tem seus riscos. Por isso que, para assumir posições e posicionamentos, é importante bem fundamentar. Tá? A gente tem que saber o que vai fazer, como vai fazer, pelo menos uma base para isso, porque sempre há seus riscos. E você sabe muito bem, que quando algumas situações surgem e você fala assim, nisso eu não vou me meter, as consequências vêm. E quando você se mete, as consequências vêm. Mas a questão é o seguinte, é que, de fato, todos estamos implicados na vida.
Todos. No passado um pouco mais recente nosso, a gente aprendeu aquilo que a gente fingia não saber, que é as decisões políticas repercutem no nosso cotidiano muito prático. Muito prático. Então, o prefeito que entra em Niterói muda, para bem ou para mal, a nossa vida, não é? O presidente que temos repercute na nossa vida, para bem ou para mal. O governador repercute para bem ou para mal na nossa vida. O síndico no nosso prédio repercute, né? Percebam que essa fronteira entre o privado e o público, eu não me meto ali. Perceba que, mesmo nisso que está tão distante, você é chamado a se envolver, porque repercute. Por mais que a gente queira ter uma vida de isentão, assim, de não querer se meter em nada, não quero confusão para o meu lado, o fato concreto é que a vida te chama a se posicionar. E quando você não se posiciona, isso já é um posicionamento, porque você favorece a continuidade de quem aí está. Em tudo na vida, nas relações familiares, em tudo, tá? É por isso que é preciso a sabedoria para saber, para ter uma leve noção, assim, algo mais substancial, para decidir sobre o que vai se envolver, como vai se envolver e até onde vai se envolver. Agora, não dá para não se envolver na vida. A vida nos chama ao envolvimento, assim como com Esther. Esther estava com a vida toda pronta. Aí chega o tio dela e fala assim, olha, eu vou destruir a tua vida. Ou você pode morrer, ou pode trazer vida para todos nós. Agora, acabou o seu conforto, pelo menos momentâneo, porque cabe a você decidir. Se você não falar e a gente morrer, você vai ficar com isso pro resto da vida. E se você falar e morrer, acabou a sua vida. Agora, se você falar e der certo, você vai ter algo extraordinário no seu viver. Entende? Assim também é a vida da gente, talvez não com essa gravidade da morte, mas com tudo na vida. E a gente precisa. Agora, qual foi o percurso que a Esther fez nesse processo de envolvimento, de decisão? Primeiro, ela foi profundamente realista. E aí, meus amados, a gente tende a achar que a pessoa otimista é maravilhoso, o otimismo é o que há de melhor. Otimismo é não olhar para a realidade como ela é. Assim como o pessimismo é ruim, o otimismo também. Porque o otimismo faz acreditar que as coisas vão melhorar. Por que vão melhorar? Isso não é realista. Entende? O melhor cenário é você olhar para a realidade como ela se apresenta. E a Esther foi profundamente realista. Olha, eu não posso falar com o rei. Eu não posso falar com o rei. Mardoqueu insiste e ela fala, então vou falar com o rei. Mas ela sabia o risco que estava correndo. E é fundamental a gente saber o risco que corre. É fundamental a gente saber o risco que corre quando a gente toma algumas decisões familiares, quando a gente não faz algumas modificações conjugais, quando a gente faz algumas ações na vida profissional, acadêmica, quando você deixa de fazer algum cuidado com a saúde, ou quando você começa, entende? Uma postura realista. É fundamental, porque o otimismo te joga para um lugar que não existe, assim como o pessimismo.
É fundamental uma postura realista. A Esther teve. E aí, ela refletiu sobre a informação que chegou. Esther, o quadro é esse. Ela falou, comigo não, porque eu não posso. Mardoqueu fala assim, você não pode, mas não tem ninguém melhor do que você. E era verdade. Tem ninguém melhor do que você. E aí, às vezes na nossa vida é assim mesmo. Você não está numa posição mais adequada para decidir as coisas ou para fazer. Mas às vezes, apesar de não ser a mais adequada, você é a melhor pessoa para fazer. Eu acho que essa deve ser a sensação de todo pai e toda mãe. Eu não sei direito o que eu vou fazer com o meu filho, com minha filha. Como eu vou educar, o que eu vou ensinar, como eu vou agir aqui. Mas não tem ninguém melhor do que você para fazer isso. Mas eu falo, é terrível esse quadro, porque você se acha não tão capaz e não tem ninguém mais adequado do que você para fazer essa decisão. Mas é essa a vida. É essa a realidade. Entendeu? Essa é a realidade dos fatos. Então, a gente precisa ter essa clareza. Assim como nas suas decisões profissionais, nas suas decisões as mais diversas. Você não se sente preparado para os desafios da sua vida. Eu não sei quem se sente, mas acho que eu quase nunca me senti na vida preparado. Mas a gente tem alguma escolha de não decidir? Não tem. A gente tem que seguir. A gente não tem possibilidade de falar assim, não, eu vou dar um pause na vida, eu vou parar a minha vida para ver um pouquinho, e daqui a alguns meses eu tomo uma decisão, eu me posiciono. Não dá tempo. Entende? E por mais que você se sinta despreparado para tal, você é a pessoa mais indicada para algumas decisões, para as decisões da sua vida. Não há como fugir disso. Esther, ela viu, olha, vamos pensar em outra solução, porque se eu chegar até o rei, ele pode me matar. Mas o fato é que ninguém tinha nem possibilidade dessa ação. Não existia ninguém no império todo mais habilitada para essa ação do que Esther, apesar de estar uma situação muito ruim a dela. Entende? Assim como a gente vive. A gente se vê assim, nossa, essa situação muito difícil, é muito complicado para mim, mas não tem, é você mesmo. E a gente precisa assumir isso. E aí, um outro processo que eu acho que é bonito demais na Esther, é que ela foi, além de realista, refletiu, ela foi humilde. A resposta primeira dela é o seguinte, não é comigo. Eu entendo a importância, mas não sou eu essa pessoa. Aí Mardoqueu falou, é você. Inclusive, é possível que você tenha sido colocada como rainha exatamente para esse momento. É contigo, a bola está contigo, você pode até recusar, e eu acredito que Deus vai levantar outra pessoa. Mas a bola é sua, é você que está aí para isso, cabe a você. E ao invés dela chegar e retrucar e falar mais, o que ela fez? Ela reconheceu que estava errada e que Mardoqueu estava certo. Como é importante na vida da gente a gente ser humilde para reconhecer as nossas concepções equivocadas e os nossos atos equivocados. Aliás, meus queridos, a gente precisa ser muito humilde, porque a gente erra muito pensando que está fazendo certo. E eu não estou falando de alguém específico, eu estou falando da experiência de todos nós. A gente erra muito. E como é importante ter gente boa perto da gente para falar, está errado, Remy. Não é por aí. Como teve para Esther, com Mardoqueu. E eu espero que haja humildade em mim e em você para refletir. Por fim, ela teve o quê? Ela teve coragem de ir. O final da história, eu sei que vocês já leram, então não vou contar antes do fim, né? Se você, acho que todo mundo sabe a história, né?
Então, dá certo, ela procura o rei não mata, ao contrário, ele não podia revogar o decreto, ele cria um outro decreto dando autorização aos judeus de se defenderem, então eles não foram eliminados. E o sujeito que articulou tudo se ferrou, foi morto, enfim, deu tudo certo. Mas o fato é que ela teve a coragem para agir. E olha, gente, na vida da gente, a gente toma as decisões e segue, não porque os caminhos se tornaram favoráveis, não porque a gente adquiriu todas as certezas, não porque a gente ficou mais sábio, mais sagaz, que vai saber, não, é porque é absolutamente essencial seguir. É como eu disse o exemplo de pai e mãe, educando o filho. Cabe a você, e você vai ter que seguir, e vai ter que fazer. Eu espero que haja humildade para buscar ajudas, eu espero que haja análise realista, muita reflexão, humildade, mas você vai ter que ter a coragem para decidir, e isso cabe na vida de todos nós. Precisamos ter a coragem para decidir, mesmo não estando habilitados ou no melhor momento. Quantas vezes a gente é chamado a dar passos necessários e importantes quando a gente já está quase que exaustos na vida, esgotados, mas a gente precisa continuar. Não dá para falar assim, olha, está muito pesado, está muito injusto, vamos parar tudo. Não dá, entende? Ela teve a coragem de seguir. Eu acho isso lindo, e eu espero que seja uma realidade de todos nós. Agora, quando ela falou assim, eu vou fazer, aí ela teve algo que é absolutamente fundamental. Ela não fez sozinha. Ela não fez sozinha. Gente, algo terrível é a gente tentar trilhar a vida da gente sozinho. Não faz nenhum sentido. Tem até algo assim que é meio floreado, que eu acho floreado porque não é correto, não é verdadeiro. A ideia daquela pessoa que faz por si mesmo, entende? Que é o sujeito que sai de baixo, faz tudo sozinho, chega, conquista, aí fala assim, nossa, esse daí fez por si mesmo. É terrível isso, porque o bom é ir fazendo junto com as pessoas, porque vai criando amizade, vai criando vínculos, vai gerando gratidões, vai gerando admirações. O bom da vida é fazer junto. Triste daquele que tem que fazer sozinho. E tem gente que, infelizmente, está muito sozinho na vida. Mas triste, porque o bom é fazer junto. O bom é fazer junto. Porque junto, na minha fraqueza, o outro me levanta. Na fraqueza dele, eu levanto ele. Um estimula o outro. Ou não é mais fácil fazer atividade física na academia do que sozinho em casa? Ou estudar quando você tem outros colegas lá na sala de aula, tanto que foi muito mais, pelo menos para mim, estudar online do que estudar com gente junto. Porque um estimula o outro. Qual a importância da gente estar aqui, entre outras coisas? É que é um estímulo comum à espiritualidade. Entende? Não fazer sozinho é muito melhor. E Esther não foi sozinha. Ela falou assim, Mardoqueu, tá bom, eu vou. Mas eu quero que você e todo esse povo, judeus, jejuem e orem a Deus por esse momento. Porque eu vou fazer isso sozinha aqui. Não, eu vou fazer com a minha turma aqui também. A mesma coisa. Vocês vão pedir a Deus por mim e eu vou pedir a Deus junto com o povo aqui. A gente vai juntar todos os nossos esforços possíveis para a gente fazer isso juntos, porque essa minha ação repercute na vida de todos. E, aliás, meu querido, não se engane,
a sua vida repercute na vida de muitas pessoas. Você não está sozinho. Você pode até tentar fazer as coisas sozinho, mas a sua vida repercute na vida dos outros. Se você for mal, as pessoas que te amam ficam tristes. E se você for bem, as pessoas que te amam ficam felizes. Se você ficar bem, as pessoas que convivem com você têm a vida facilitada e melhorada. Se você ficar mal, as pessoas que convivem com você têm a vida prejudicada. Ou não é? E não é para ninguém se sentir culpado, não. Mas isso é um desdobramento inevitável da vida. Inevitável. E aí, a gente precisa reconhecer que a gente precisa do apoio dos outros. Esther precisou de uma mente lúcida, como de Mardoqueu, para ela não fazer uma postura equivocada. Se não fosse Mardoqueu, Esther teria falado assim, não é comigo. Se o rei chamar, eu falo. Se não chamar, não falo. Precisou de Mardoqueu para insistir com Esther. Você precisa de gente para insistir com você. E eu espero que você tenha gente para isso. E eu espero que haja em você humildade para poder ouvir. Como teve com Esther. Nós precisamos do fortalecimento divino. Porque há situações que são maiores do que as nossas forças. Esther estava diante de uma situação terrível. Se eu não agir, eles morrem. Se eu agir, eu posso morrer. Terrível o momento de Esther. E ela busca o apoio dos outros e o fortalecimento divino. Porque não é fácil agir na vida. Não é. Não tome a sua vida como se você fosse capaz sozinho. Você não é. Você precisa dos outros. Você precisa de Deus. Daí a importância da devoção, da entrega, do fortalecimento divino. Nós precisamos dos bons conselhos e nós precisamos do direcionamento divino, porque não é fácil decidir as coisas, não é fácil se posicionar, não é fácil escolher os caminhos na vida, não é fácil, não é. Portanto, precisamos da sabedoria de Deus para a gente escolher os melhores caminhos. Portanto, meu querido, viver exige decisão e posicionamento. Exige. Não tem jeito. Não dá para delegar isso para os outros. Criança, dá. Adolescente, começando a adolescência, vai muito. Final da adolescência já diminui muito. Agora a vida adulta, meu querido, não dá. Tem que decidir e se posicionar. Se posicionar. Em tudo? Não, porque senão você morre. É muita coisa. Aí você vai ter que ter a sabedoria de saber no que você vai se decidir, vai se posicionar e em que você vai se envolver, porque não dá para se envolver em tudo. Mas você tem que escolher no que vai se envolver, no que você vai aprofundar, entende? Cabe a você. A vida está na tua mão. E para isso você precisa da ajuda de boas companhias, de bons conselhos, e você precisa de um Deus que é bom, que te ama e que te orienta. Portanto, que a gente não fuja da vida, que a gente assuma a vida que a gente tem, e que a gente tenha a orientação de Deus para fazê-la de uma forma bonita, como foi Esther. Eu espero que a gente não tenha decisões tão graves pela frente, mas que a gente tenha esse percurso corajoso, humilde, realista de Esther. E que o resultado seja muito positivo, que a gente tenha a coragem de fazer aquilo que nos cabe fazer. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. E que esse ano de 2024 seja um ano rico de boas decisões, de bons posicionamentos
de envolvimentos relevantes para a sua vida e para todos que estão perto de você. Que Deus te abençoe. Pai, eu te agradeço. Te agradeço porque o Senhor nos dá recursos para analisar a vida da gente. Eu peço que o Senhor nos fortaleça, Deus, a mim e a cada um aqui, porque o Senhor sabe da vontade de desistir e de não se posicionar. Mas eu peço que o Senhor nos dê uma postura realista, uma reflexão adequada, uma postura humilde e corajosa, cercado por boas pessoas e principalmente por Ti, Pai, para que as nossas decisões sejam coerentes, bem fundamentadas, Deus. Eu peço, Deus, que o Senhor nos abençoe para fazer das nossas famílias uma família melhor, para nos tornar melhores profissionais, estudantes, amigos, servos Teus. Pai, dá-nos a humildade para reconhecer o nosso mal e a nossa fraqueza. E eu peço muito, Pai, que o Senhor coloque gente boa para nos ajudar, Pai. E que haja sensibilidade em todos nós, Pai, para ouvir a Tua voz. E para responder de forma coerente, Pai. Abençoa-nos, Pai. O Senhor sabe quanto é difícil, quanto muitas vezes a gente tende a desejar desistir. Mas que não façamos. Que a gente siga o Teu querer sempre, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai. E eu peço que o Senhor nos despeça, nos leve para casa em segurança. Eu peço que o Senhor nos dê uma semana orientada por Ti, que seja uma semana abençoada, Pai. Que haja paz na alma, alegria, garra para fazer o que precisa fazer, que haja boas presenças, que o Senhor nos livre do mal, Pai. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa as nossas famílias, orienta os nossos sonhos, que a Tua graça nos invada, que o Teu consolo seja permanente, que Teu amor oriente o nosso viver, e que haja gratidão pela Tua presença e desejo de caminhar contigo, Pai. Abençoa todos aqui em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. É isso, queridos, que Deus nos abençoe e nos conduza sempre. Amém.